Fala, meus cabeçudinhos, vamos às análises dos jogos desta terça-feira para começar a semana aqui com o pé de ouro, quase 100 mil inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve agora mesmo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos direto às análises dos jogos dessa terça-feira, porque tem Copa Libertadores na sua última rodada da fase de grupos e tem também Copa Sul-Americana, definindo as vagas de tudo da Sul-Americana e Libertadores. Vamos direto às análises. O único jogo que eu vou analisar nessa terça-feira de futebol da Copa Sul-Americana é o jogo do Corinthians contra a equipe do Racing Clube de Montevideo. Qual é aqui a situação? Classificação. O Racing Clube de Montevideo está em primeiro lugar do grupo com 11 pontos. O Corinthians está em segundo lugar do grupo com 10 pontos. O Corinthians precisa vencer esse jogo se quiser terminar na primeira colocação. Qual é a diferença, Pedro, se os dois classificam? Qual a diferença de chegar em primeiro no grupo e em segundo do grupo? O primeiro lugar do grupo já vai direto para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Quem ficar em segundo vai para 16avos da Sul-Americana. Qual é a diferença? Você elimina um jogo da sua jornada. Então, assim, um jogo não, né? Dois jogos, que é um jogo de ida e um jogo de volta, que é um jogo ali eliminatório. Então, assim, qual é a minha análise para esse jogo? É o Corinthians vencer esse jogo jogando dentro de casa, jogando na Neoquímica Arena. Odd ali de quase 1.40, é melhor do que a equipe do Racing. No último jogo entre essas duas equipes, tivemos ali 1-1 lá no Uruguai. Então, assim, pô, o Corinthians jogando dentro de casa, precisando da vitória para poder eliminar um jogo aí da Sul-Americana, tem muito valor. Então, Corinthians contra Racing Clube de Montevideo, a minha análise, uma vitória da equipe do Corinthians. Agora vamos aos jogos da Libertadores. O primeiro jogo a analisar, Atlético Mineiro contra Caracas da Venezuela. Na classificação, o Atlético Mineiro, líder isolado, 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota, 10 gols feitos, 6 gols tomados, é o primeiro lugar do grupo, aqui na frente do Peñarol, por conta de 3 pontos. Só que assim, ó, dá uma olhada, o saldo da equipe do Peñarol é melhor do que o saldo da equipe do Atlético Mineiro. Então, assim, o Atlético Mineiro, com empate, ele já garante o primeiro lugar no grupo, mas a gente sabe que Libertadores importa também a sua classificação geral na continuidade da competição. Então, ó, o Atlético Mineiro, o Caracas, ele não briga mais por nada. É possível até que venha com um time misto para Minas Gerais, só tem um pontinho no campeonato, cara. Não dá, né? Não dá. O jogo de ida foi 4-1 para o Atlético Mineiro lá na Venezuela. Imagina jogando dentro de casa. Qual é a minha análise para esse jogo aqui para Atlético Mineiro e Caracas? A minha análise é uma vitória do Galo no primeiro tempo. Uma odd aí de quase 1.40 para o Galo vencer o primeiro tempo dessa partida. O Galo, que assim como todos os outros times brasileiros da Série A, vem aí praticamente sem jogar. Alguns jogaram ali Copa do Nordeste, jogaram Copa do Brasil, tivemos alguns jogos bem isolados, mas Brasileirão a gente já está 2 rodadas sem ter Campeonato Brasileiro, então os times estão bem descansados. A minha análise é uma vitória do Galo no primeiro tempo do jogo. E o terceiro jogo a ser analisado, o Peñarol contra a equipe do Rosário Central. Esse jogo vale vaga, tá? Esse jogo vale vaga real. O Peñarol tem 9 pontos. O Rosário Central tem 7 pontos. A diferença entre as duas equipes é apenas de 2 pontos. O que é que isso significa? Uma vitória do Rosário Central, ele classifica para a próxima fase e o Peñarol fica fora. No caso, cai ali para a Copa Sul-Americana. Então, vale muita coisa, né? O jogo de ida lá na Argentina foi 1-0 para o Rosário Central. Peñarol marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos, não perdeu nas últimas 7 partidas, venceu os últimos 5 jogos, venceu o segundo tempo nos últimos 4 e marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos. Temos um padrão aí de over gols. O Rosário Central, mais de 1 gol na partida nos últimos 4 jogos e pelo menos 1 golzinho no primeiro tempo em 80%. Coisa que também aconteceu aqui no caso do Peñarol, pelo menos 1 golzinho no primeiro tempo em 80%. Poderíamos trabalhar aí o 0.5 HT, 1 golzinho no primeiro tempo com odd 1.50,
mas eu sinceramente quero trabalhar aqui outra operação com vocês. Peñarol ou empate? A minha análise é o Peñarol não perder esse jogo jogando dentro de casa e o empate classifica a equipe uruguaia com apoio da sua torcida. Então, Peñarol contra Rosário Central, a minha análise é Peñarol não perder o jogo, Peñarol ou empate. Vamos ao quarto jogo, jogo de Libertadores. Temos a equipe do Bolívar jogando contra a equipe do Palestino. O Bolívar, que é do grupo do Flamengo, o Bolívar tem 10 pontos. O Bolívar já está classificado, porque o outro confronto aqui, ó, Flamengo contra a equipe do Milionários. Pedro, e se o Palestino meter aqui um 5-0 na equipe do Bolívar? Aí, beleza, o Palestino classifica porque empata em número de vitórias e passa no saldo de gols. O saldo de gol do Bolívar é de 2 gols e o saldo do Palestino é de -3. Pô, galera, não dá, né? Não, na verdade, 3-0 já classifica o Palestino, né? Que aí o Palestino iria para saldo 0 e o Bolívar iria para saldo -1. Pô, mas 3 gols de diferença num time boliviano na altitude, não acredito. Acredito aí sim numa vitória ou empate da equipe do Bolívar, mas não é isso que eu quero trabalhar para esse jogo. O que eu quero trabalhar para esse jogo é mercado de escanteios. As equipes bolivianas jogando dentro de casa são muito boas no mercado de escanteios. E a minha análise é essa aqui, ó. Para a equipe da casa, para o Bolívar, tem mais escanteios do que a equipe do Palestino no primeiro tempo, com quase 40% de retorno. Essa é a minha análise para Bolívar contra a equipe do Palestino. O Bolívar que um empate já garante aí não só a classificação, tá? Vou mostrar para vocês, um empate garante a liderança do grupo, porque o Flamengo ganhando do Milionários, o Flamengo só pode chegar a 10 pontos. Então, assim, o Bolívar empatando, ele vai a 11 pontos, fica 1 ponto à frente do Flamengo, acabou. Galera, e existe aqui uma única forma do Flamengo ficar fora da próxima fase. Eu acho muito improvável, mas é um empate entre Bolívar e Palestino e o Milionários vencer a equipe do Flamengo. Só que assim, Milionários não joga pra nada, o time só pode chegar a 6 pontos, não pode chegar nem na zona de Sul-Americana, não sei nem se o time vai levar o que tem de melhor a campo, tem jogos aí pelo Campeonato Colombiano, não sei, tá? Acho improvável, acho bem improvável, acredito aí que deve classificar Bolívar em primeiro lugar, Flamengo em segundo lugar. Não é uma boa classificação para o Flamengo diante de um grupo relativamente fraco. Mas a minha análise para Bolívar contra a equipe do Palestino é que a equipe do Bolívar tenha mais escanteios no primeiro tempo do jogo. Vamos agora de Flamengo contra a equipe do Milionários. Isso mesmo, o Flamengo joga dentro de casa, apoio da sua torcida, pega um time que não tem chance mais de nada no campeonato, mas eu acabei de explicar para vocês que existe uma forma muito improvável do Flamengo ficar fora da próxima fase. Se o Flamengo perde esse jogo dentro de casa, acontece uma grande zebra aí. O odd do Milionário, 19 vezes. Mas aconteceu uma grande zebra e deu empate lá no jogo da Bolívia, o Flamengo fica fora. Eu, Pedro, não acredito que isso vai acontecer. Acredito que o Flamengo vai ganhar o jogo e vai ganhar bem, beleza? Ó, o Milionários não venceu nos últimos 4 jogos. O time não tá vencendo nem no Campeonato Colombiano. Galera, vamos nessa aqui de análise para Flamengo contra Milionários. A minha análise aqui é o Flamengo vencer o primeiro tempo do jogo, quase 50% de retorno. E eu vou adicionar aqui um mercado junto com vocês. Dentro do mercado de escanteios, é para ter mais de 3 escanteios no primeiro tempo da partida, independente de para quem sejam os escanteios. É a soma dos escanteios do Flamengo com a soma dos escanteios do Milionários no primeiro tempo. O que é que eu espero para esse jogo? Eu espero um Flamengo muito ofensivo, procurando marcar o gol desde o início da partida, fazendo escanteios e possivelmente fazendo um gol. Galera, odd 2.19. 2.19 para o Flamengo ganhar o primeiro tempo do jogo e para ter mais que 3 escanteios no primeiro tempo da partida. Vejo muito valor nessa operação, porque acredito que o Flamengo vai jogar em cima da equipe do Milionários desde o primeiro lance da partida. Odd 2.19, essa é a minha análise para Flamengo contra Milionários, jogo da Libertadores. E esse é o nosso palpite gratuito para essa terça-feira de Libertadores e Sul-Americana. O jogo Flamengo jogando em casa contra a equipe do Milionários, que não tem mais chance
chance de classificação. Na minha análise, o Flamengo deve jogar em cima desde o início da partida e deve vencer o primeiro tempo e ter mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Detalhe, não é para o Flamengo ter mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo. É para ter mais de 3,5 escanteios no jogo no primeiro tempo, somando as duas equipes. Ou seja, se tiver 1 ou 2 ali, escanteios da equipe do Milionários também contabiliza para essa operação. Coloquei aqui uma unidade, a odd é de 2,19, retorno de R$ 2.190. Eu não tenho medo de odd alta. A odd está muito boa? Tá, mas tem valor. Então eu estou sempre a favor do valor da operação. Então Flamengo e Milionários, odd 2,19, palpite gratuito dessa terça-feira de futebol. Encerrando aí mais um vídeo de análise, deixei um palpite gratuito hoje com odd 2,19. Galera, faz tempo, hein, que eu deixei uma odd assim, um pouco mais alta, mas realmente é uma odd ali onde eu tenho um nível de confiança bom, mesmo a odd sendo alta. Eu não tenho medo de odd. Se eu vejo valor, eu compartilho com vocês, independente da cotação, beleza? Valeu, gratidão a cada um de vocês que ficaram comigo até agora.